Jesus Cristo, segundo a carta aos Hebreus, é maior do que os anjos, é maior do que os sacerdotes e é maior do que Moisés. Cristo veio sobrepor a tudo isso, né? E na carta aos Hebreus nós vamos perceber. Eu dizia no debate desta semana que organizamos no GBU e ao qual muitos dos irmãos aqui foram assistir, e obrigado, foi bom ter o vosso apoio. Eu dizia no debate que Cristo é o filtro, Cristo são os óculos através dos quais nós temos que ler a Bíblia. Nós temos, para percebermos a Bíblia, nós temos que pôr os óculos, e esses óculos são Cristo. Okay? Para nós entendermos o que é que a Bíblia nos quer dizer, nós temos que filtrá-la através de Cristo. Okay? Se nós lemos a Bíblia, e neste caso o Velho Testamento, em isolamento, nós não vamos entender, e não só não vamos entender, vamos fazer coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Okay? Porque muita coisa do Velho Testamento era para aquele tempo, era para acontecer numa determinada cultura, era para acontecer de uma determinada maneira, e Cristo veio-nos mostrar isso de uma forma clara. Muitas coisas no Velho Testamento são símbolos, são tipos, são como sombras da realidade que havia de vir, e é Cristo que nos mostra não a sombra, mas a pessoa da sombra, não é? Que é Ele. E por isso nós temos de ter muito cuidado. Não é de qualquer maneira que se lê a Bíblia. Visto? Para a pessoa que estava a falar comigo, um amigo meu que é ateu lá no debate, para ele isso era um grande mistério. Era uma grande acrobacia, como ele estava a dizer. Mas isto é simples. Cristo é o centro da Bíblia, então nós temos que ler a Bíblia através de Cristo. Não é? Pelo menos a mim parece-me simples. Então vamos falar sobre Cristo, aqui a partir da carta aos Hebreus. Tenho que ligar aqui a geringonça. Nós, da última vez, falamos que Cristo era superior aos anjos, e isto está na carta aos Hebreus do capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Cristo é superior aos anjos, portanto, nós temos que olhar com muita atenção para aquilo que Cristo veio trazer. Né? Diz lá o autor aos Hebreus que se os anjos que desobedeceram foram julgados e condenados porque desobedeceram a Deus, quanto mais nós que temos a revelação toda de Cristo, não temos também que ter muita atenção e muito cuidado para a forma como recebemos essa revelação e como a pomos em prática na nossa vida. Agora, vamos falar, a partir do versículo 10, o autor aos Hebreus começa a focar-se na obra de Cristo. Porquê a obra de Cristo? Porquê? Porquê é que foi necessário Cristo vir ao mundo e morrer por todos? Porquê? Porquê é que foi necessário? No versículo 9, só para dar o contexto do que está atrás, diz: vemos, porém, coroado de glória e honra. Estou a ler no capítulo 2, versículo 9. Diz: vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porquê é que Jesus teve que vir provar a morte por todos? Porquê é que Jesus teve que vir ao mundo para provar a morte? Agora o autor aos Hebreus vai desenvolver esta ideia. Porquê? Vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Porquê? Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E também porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão.
pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, vamos trocar esta passagem por miúdos, ok? É uma passagem algo complicada, com muitos termos que temos de esclarecer. Primeiro, porquê a obra de Cristo? Porquê é que Cristo teve de vir ao mundo? Porque convinha, versículo 10, que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque convinha que Jesus fosse reconhecido como o príncipe da salvação. O que é o príncipe da salvação? Príncipe na Bíblia, e nesta passagem em particular, significa o principal. Ele é o principal da salvação. Ele é o protagonista da salvação. E convinha que ele fosse reconhecido, que ele fosse estabelecido como o príncipe da salvação. Aqui no versículo 10 diz: convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, está a falar de quem? De Deus. Não é? Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Não é? Então, Jesus Cristo passou aflições para ser reconhecido como o príncipe da salvação, e com isso trouxe muitos filhos à glória. Com isso, deu acesso à glória de Deus. Deus não é, nem quis ser, nem nunca quis ser alguém inacessível, alguém distante. Nunca quis ser assim. Deus não é alguém que deseja inspirar terror. Deus não nos quer inspirar terror. Deus quer nos inspirar amor. Deus quer nos inspirar confiança. Por isso é que Ele, lá no jardim, quando criou Adão e Eva, por isso é que Ele se abriu ao relacionamento. Deus não estava distante, invisível, inacessível. Deus estava lá. Deus diz que Adão caminhava com Deus. E da mesma forma, quando Deus vem ao mundo através de Jesus, é uma demonstração de que Deus quer estar connosco, de que Deus quer ser, Ele quer estar próximo de nós. E Ele veio para nos salvar. Ele teve que passar aflições para que Ele nos pudesse salvar e para que nos pudesse trazer para junto da sua glória. É isto que Jesus faz. E nós não temos que nos salvar a nós mesmos. Não temos que nos salvar a nós mesmos. Nós, na nossa cultura, à nossa volta, o que ouvimos, e quando não ouvimos, vemos que é assim. Cada um por si. Cada um tem que se safar. Cada um tem que se desenrascar. Cada um tem que se salvar por si mesmo. Não há salvação, faz pela vida. Se não fores tu a fazer, ninguém vai fazer por ti. Por um lado, é verdade, nós temos que ser responsáveis. Mas nós não temos que nos salvar a nós mesmos. Nós não temos que fazer tudo sozinhos. Nós não temos que andar sozinhos. Deus, Ele está connosco. Jesus é o príncipe da salvação. E aquilo que se diz por aí é que nós estamos à nossa mercê. Estamos à mercê das circunstâncias. Estamos à mercê do universo. Agora diz que o universo está a conspirar contra nós, ou o universo foi simpático para nós. O universo não é nada, irmãos. O universo é só... Não é nada. É alguma coisa. Mas não é uma pessoa. O universo está completamente indiferente a nós. Não é? Deus, o Criador do universo, Ele sim, Ele não está indiferente, muito pelo contrário. Não é? Ele tem um sentido para dar à nossa vida. Ele quer nos salvar. Salvar, não só salvar para a eternidade, mas isso também, e principalmente isso, mas Ele quer nos salvar já aqui. Ele quer nos salvar desta mentalidade do salva-te a ti mesmo, do desenrasca-te, do safa-te. Ele quer nos salvar dessa mentalidade. Ele quer nos salvar de estarmos sós. Ele quer nos salvar de vivermos uma vida sem rumo, sem sentido. Ele quer nos salvar. E em muito disso Ele usa a sua igreja. A igreja foi quem Deus pôs aqui para ministrar isso, para ministrar salvação, para falar da mensagem de Jesus e para viver essa mensagem. Então,
Isto não é salva-te a ti mesmo, isto é salva-te em Cristo, Cristo salva-te, e nós estamos aqui para ajudar a caminhar nessa salvação enquanto igreja. É assim que as coisas funcionam. Mas, porquê a obra de Cristo? Convinha que ele fosse reconhecido como o rei de todas as coisas, o príncipe da salvação, o principal da salvação. Mas, porquê? Diz no versículo 11, podemos ler o versículo 11? Assim o que santifica, como os que são santificados, vamos ler do 11 ao 13, como os que são santificados são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e também porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Jesus veio, diz aqui, para unir todos em Cristo, para todos sermos um. São todos de um. Quem é que são todos de um? Aqueles que foram santificados. Quem é que foi santificado? E o que é isto de ser santificado? Assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. O que isto significa é que Jesus, pelas aflições que ele sofreu, pela cruz que ele sofreu, ele pagou o preço pelas nossas falhas. Então todos somos santos diante de Deus em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, aquilo que Cristo fez é nosso, foi para nós. Foi para nós. A questão é se nós vamos aceitar essa dádiva de Deus, esse presente de Deus, ou se vamos recusar. Porque Jesus ele já pagou o preço por todas as nossas falhas, por todas as nossas limitações, por todos os nossos pecados, todos os nossos erros. E o pecado principal, irmãos, o nosso pecado principal é queremos ser Deus em lugar de Deus. Queremos levar a vida à nossa maneira em vez de segundo a vontade de Deus. É daí que vêm os pecados todos, é daí que vêm os nossos problemas. É nós querermos ser nós a comandar a realidade em vez de nos submetermos a Deus, de nos rendermos a Deus para que Ele comande a nossa realidade. Isso é a raiz do pecado. Esse é o pecado original. É nós queremos ser Deus em vez de Deus. A boa notícia é que Jesus já pagou o preço por isso. Isso, como Deus é justo, isso tinha-nos debaixo do castigo de Deus. Porque quando nós queremos roubar a Deus o seu trono, há que ser feita justiça. Porque Deus é justo. Mas Deus enviou Jesus para pagar o preço desse pecado em nosso lugar. Então em Jesus nós somos santos diante de Deus. Em Jesus. Não temos que andar a fazer 30 por uma linha para pagar os nossos pecados. Jesus já pagou o nosso pecado. É Ele que nós temos de nos agarrar. É com Ele que nós temos de ir ter. Não temos de ir ter com ninguém para que nos perdoe os nossos pecados. Jesus perdoa os nossos pecados. É com Ele que nós temos de ir ter. Jesus pagou na cruz, com o seu sangue, o preço para nós sermos santos. Somos santos diante de Deus e como somos santos diante de Deus, somos um só, porque estamos unidos a Cristo. Então, assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um. São todos de um só. E agora uma coisa extraordinária que diz aqui na Bíblia. Por essa causa, não se envergonha de lhes chamar irmãos. É como se Jesus fosse o nosso irmão mais velho. Não é? E nós estamos unidos a Cristo. Quando estamos unidos a Cristo, somos filhos de Deus. Tornamos-nos filhos de Deus. Como Jesus é filho de Deus. E Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Não é extraordinário isto? Nós somos filhos de Deus e irmãos. É como se fôssemos irmãos de Jesus, que é o Filho de Deus. Ele é o primeiro, Ele é o principal. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser feitos filhos de Deus quando recebemos Jesus na nossa vida, quando nos rendemos. É aí que nós nos tornamos filhos de Deus. Ninguém se torna filho de Deus por nascença, nem por rituais. Tornamos-nos filhos de Deus quando nos unimos a Jesus e nos tornamos seus irmãos. Então, como está escrito em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, que nunca conheceu pecado, foi feito pecado por nós, para nós podermos ter acesso à justiça de Deus. Vida é difícil. Então, nós temos acesso à justiça de Deus e podemos ser santos como Deus é santo. Okay? Não temos que andar, irmãos, não temos que andar a procurar a santidade pelas nossas próprias forças. Eu não sei se alguém já teve esta experiência. Eu acho que toda a gente tem essa experiência num determinado momento da vida, o de querermos ser boas pessoas. E depois, às vezes enganamos a nós próprios e achamos que somos mesmo boas pessoas só porque nunca matamos ninguém. Mas não é só não matar que nos torna boas pessoas. Não é? Eu, pelo menos, tenho essa experiência. Quanto melhor eu tento ser, mais eu vejo que eu falho. Mais se torna evidente para mim que eu não consigo. Quanto mais perfeito eu tento ser, mais eu percebo que eu sou limitado. Temos que ser honestos connosco próprios. Por isso, irmãos, nós não temos que andar aqui na vida a tentar ser perfeitos pelos nossos próprios meios. Nós temos que nos render a Cristo. E nele vamos ter força e capacidade e graça e perdão e amor e paz para caminharmos rumo à perfeição. Irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Também nós termos consciência de quem somos, não é para nós ficarmos a dizer, pronto, eu sou humano, sou humano, portanto, isso é desculpa para tudo, não é? Eu sou humano, então posso fazer a maior porcaria, desculpem a expressão, posso fazer as maiores porcarias que eu quiser e depois eu vou sempre ter uma desculpa, é que eu sou humano, eu falho, tal. Não, mas não é essa a ideia. A ideia é nós reconhecermos quem somos e procurarmos em Cristo o poder e a graça para podermos ser como Ele, a cada dia. Não é? E quando nós falhamos e quando nós erramos, o que é que acontece? Vamos a Jesus, pedimos-lhe perdão, arrependemos-nos. Não é? E quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Temos que ir a Deus quando falhamos. Não é dizermos, para a próxima eu vou fazer tudo bem. Eu prometo a mim mesmo que para a próxima vez eu vou conseguir. Prometo a mim mesmo, isto nunca mais vai acontecer. O pior é que depois volta a acontecer, com raras exceções. Não é? Mas irmãos, só Jesus nos pode capacitar. E quando nós nos rendemos, percebemos que Ele faz muito melhor do que nós. Quando nós nos rendemos a Ele, percebemos que Ele faz muito melhor do que nós. Então, assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. E nós somos um em Cristo, enquanto igreja. E nesta passagem, do versículo 11 ao 13, o autor aos Hebreus fala de como o Velho Testamento já vinha anunciando isto, que nós somos um em Cristo. Não é? Fala aqui do Salmo 22, quando diz, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O salmista escreveu isto, nem fazia ele ideia que estava a escrever quase como se fosse a falar pela boca de Cristo. Não é? E Cristo também diz isto. Cristo também nos chama irmãos. Somos um em Cristo. Depois também diz aqui outras passagens, no versículo 13, eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Está em Isaías, capítulo 8, versículo 18. Podemos abrir? Isaías 8, 18, já agora. O livro de Isaías é mais ou menos a meio da Bíblia. Na segunda metade do Velho Testamento, antes do livro de Jeremias. Alguém pode ler Isaías 8, 18? Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, os sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor, dos exércitos, que habita no monte de Sião. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. O profeta Isaías escreveu isto e Jesus diz isto.
Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Não é? Deus já vinha revelando no Velho Testamento que Jesus ia reunir para Deus filhos, que Deus ia trazer para a glória, a sua glória. Mais, outra razão, porque a obra de Cristo? Versículo 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que é que diz esta passagem? Como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus fez de carne e sangue também. Como Deus criou pessoas de carne e de sangue, Jesus fez-se pessoa, fez-se homem com carne e sangue também. Ele veio ser como nós. Ele veio-se fazer como nós. E vem aí o Natal, estamos quase aí a festejar o Natal, já estão a ensaiar para a peça e para nos apresentar uma peça bonita que nos transmite esta mensagem de que Deus, Ele veio em carne, Ele veio fazer-se homem para vir ter connosco, para ser um de nós. Ele veio em carne e em sangue, Ele tomou a forma humana, para quê? Para vir morrer e vencer a morte. Jesus venceu a morte. Na cruz Ele venceu a morte e na ressurreição isso ficou estabelecido. Na cruz todos os poderes foram vencidos. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz que Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava, segundo a exigência da lei. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz, venceu as autoridades e os poderes, humilhou-os publicamente e levou os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo. Deus venceu todos os poderes que nos mantinham prisioneiros, inclusivamente o poder da morte. Ele venceu todos os poderes, inclusivamente o poder da morte, porque Jesus venceu a morte. E isso liberta-nos do nosso maior inimigo. Não é? Nós na vida podemos lutar muito, podemos conseguir muita coisa, podemos ir muito longe, podemos fazer coisas incríveis, extraordinárias. A humanidade pode fazer coisas incríveis e extraordinárias, mas há um ponto em que tudo isso acaba. É a morte. O nosso maior inimigo é a morte, porque a morte frustra todos os nossos projetos. A morte frustra todos os sonhos que nós temos. Um dia tudo acaba. Mas há esperança, porque Jesus venceu a morte. Em Cristo nós temos vitória sobre a morte. Em Cristo nós estamos livres. A morte já não nos pode destruir. Há um império. O império da morte. Quem é o imperador do império da morte, segundo o autor aos Hebreus? Quem é? Exatamente. Ele participou das mesmas coisas de que os homens participam. Ele morreu para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A morte já não nos pode destruir e o diabo, o inimigo das nossas almas, aquilo que a Bíblia chama o inimigo das nossas almas, ele também já está vencido. Na nossa cultura, é muito comum as pessoas, quando têm problemas na vida, quando acham que o diabo ou alguma força do mal a está a afetar, ou a está a desencorajar, ou a está a desanimar, qual é o primeiro, em muita da nossa cultura, qual é o primeiro pensamento? Vamos à bruxa. Vamos procurar ajuda aí no sobrenatural. Vamos deitar umas cartas. Vamos aí agora até já há tarot terapêutico e não sei o quê. Agora nas clínicas já há tarot terapêutico. Né? É uma coisa... deve ser uma ciência nova. Mas enfim, as pessoas vão à procura disso porquê? Porque acham que podem vencer o mal, podem vencer o diabo através de mezinhas, através de estratégias humanas. Mas não, isso é o que o diabo quer, é que se vá à procura disso para cada vez se ficar mais enredado nele, nas teias dele. Só há uma maneira de vencer o diabo, é em Jesus Cristo.
Só há uma maneira de vencer o mal, em Jesus Cristo, porque Ele foi o único que venceu o mal. Ele venceu a morte, Ele venceu o mal, Ele venceu todos os poderes, Ele humilhou esses poderes publicamente e levou-os prisioneiros em sinal de triunfo. Esta passagem fala de algo que era muito comum na altura. Os impérios, o Império Romano, por exemplo, que na altura de Jesus era o que estava na mão de cima, quando venciam uma batalha, faziam o quê? Entravam nas cidades com o cortejo de prisioneiros que tinham vencido na guerra, os generais e os poderosos do exército principalmente, e humilhavam-nos a entrar nas cidades debaixo de aplausos porque tinham ganho, e aqueles prisioneiros que tinham perdido a guerra eram humilhados publicamente nesses cortejos. O que é que Jesus fez? Jesus pegou nos poderes todos que nos condenavam, que nos tinham cativos, que nos tinham prisioneiros, e humilhou-os publicamente. Porque Jesus é o Rei e Ele é o vencedor de todas as batalhas. Ele vence todas as coisas. Em Cristo somos mais que vencedores. Agora, isto tem que transformar a nossa vida. Como é que isto transforma a nossa vida? Isto não pode ser só uma ideia. Se isto fica só no campo das ideias, vamos continuar na prática a sofrer as mesmas coisas, a viver da mesma maneira. E aquilo que está escrito na Bíblia nunca é para nós vivermos da mesma maneira, é sempre para nos transformar. É sempre para nos levar mais longe. Como é que isto transforma a nossa vida? Nós agora já não vivemos obcecados com a ideia de que um dia vamos morrer e vamos desaparecer e tudo que nós construímos vai cair por terra. Também não temos que viver enganando-nos a nós próprios que nunca vamos morrer. Que isso é que está mais na moda hoje. Não é? As pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Vivemos a achar, e temos exemplos disso, não é? O pastor Leonídio, no domingo passado, falava da Madonna, não é? Foi ele que falou. Lá está, tentamos permanecer jovens até sabe-se lá quando. A tentar enganar a morte, a tentar enganar a velhice, a tentar enganar a decadência. Como se fosse possível nós vencermos a morte só por nos enganarmos a nós próprios que não vamos morrer. É mentira isso, é uma ilusão. Nós vamos morrer. Mas agora já não temos que viver nem enganar-nos a nós próprios, nem obcecados com essa ideia. A ideia da morte. Podemos viver em liberdade, em paz. Porque sabemos que a morte não é o fim. Porque sabemos que ninguém nos pode separar do amor de Deus. Nem a morte, nem os poderes nos podem separar do amor de Deus. Nem o diabo, nem, diz lá o apóstolo Paulo na passagem, nem os anjos, nem os poderes, nem as potestades, nem os principados, nem a vida, nem a morte nos podem separar do amor de Deus. Estamos descansados em Deus. Vivemos com os olhos na eternidade, mas com os pés assentes na terra. Não é? Porque quando nós estamos descansados em relação à eternidade, aí sim podemos viver aqui de forma plena. A ideia de nós estarmos descansados em relação à eternidade não é nós divorciarmos deste mundo. Não é nós separar-nos deste mundo. Não, é nós vivermos neste mundo, mas em paz, com a paz de Deus, com a segurança de Deus, e podemos inspirar outros, podemos passar isso a outros. Porque esta notícia é para espalhar. Esta notícia é para espalhar. Isto não é para ficar só para nós. Mais, o último ponto. Termos um sumo sacerdote misericordioso. Versículo 16 desta passagem. Na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O que diz aqui é muito interessante. Diz que Jesus, ele não tomou a forma de anjo. Ele não veio em forma de anjo. Mais uma vez, vem aí o Natal, Jesus veio como? Na forma mais frágil possível. Há poucos exemplos, até no mundo animal, de seres tão dependentes como um ser humano quando nasce. Não é? Normalmente os animais nascem, passado um bocadinho já estão a andar, para lá e para cá e tal. Os mamíferos menos, não é? Mas
é muito raro, né, um animal que está completamente dependente dos seus progenitores. Né? O ser humano, quando nasce, está completamente dependente. Um bebé não consegue de maneira alguma sobreviver, de nenhuma maneira. E Deus veio assim. E Deus veio na forma mais frágil possível. Em forma de bebé. Agora, ele não ficou bebé. Isso é que a gente não se pode esquecer. Porque senão parece que Deus é só uma estátua deitada nas palhinhas. Não. Ele veio assim, mas esse não foi o propósito final. O propósito final era Jesus fazer aquilo que ele veio fazer, que é daquilo que nós estamos a falar, a obra de Cristo. Mas ele veio assim. Ele veio como homem. Veio da descendência de Abraão. Diz aqui, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele veio como homem, como bebé, nasceu num povo, o povo de Israel, descendente de Abraão. E Abraão foi o primeiro patriarca, é considerado o primeiro patriarca. Abraão também descendeu de outras pessoas, não é? Mas Abraão foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Aquele a quem Deus revelou a quem Deus revelou o seu plano. E o seu plano era que da descendência de Abraão saísse uma multidão. Uma multidão de pessoas que iriam pertencer a Deus. O povo de Israel primeiro e depois de Jesus Cristo, todos nós. Todos aqueles que recebessem Jesus Cristo fazem parte desta descendência. O Abraão também é nosso patriarca. Não é? Por isso é que há aquela música que o pai Abraão tem muitos filhos. Não é? Tem muitos filhos o pai Abraão. Porque nós somos, enquanto filhos de Deus, somos descendência também de Abraão. Isto está em Gênesis 12, quem quiser apontar. E Jesus diz aqui que ele convinha, versículo 17, que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Para que é que Jesus tinha de ser semelhante a nós? Para que é que Jesus tinha de ser igual a nós? Para que é que Jesus tinha de ter a forma de homem? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Qual é a forma melhor de termos perfeita compaixão? Qual é a forma melhor de nós desenvolvermos compaixão? Qual é a forma melhor de eu desenvolver compaixão pelo Sérgio, por exemplo? É eu viver a vida dele. Se eu viver a vida do Sérgio, eu vou perceber as dores dele, eu vou perceber o que é que ele sente, eu vou perceber as dificuldades dele, eu vou perceber de onde é que ele vem, e vou ter compaixão dele, porque vou saber o que é estar na pele dele. Esta é a maneira de desenvolver compaixão, é nós pormos no lugar do outro. Pomos-nos no lugar do outro, começamos a sentir as dores dele, começamos a sentir as dificuldades, começamos a sentir a mochila das coisas do passado, difíceis de lidar e que fazem moça. Começamos a sentir isso e desenvolvemos compaixão. Porque é que Jesus tinha de ser igual a nós? Para ele ser perfeito em compaixão, para ele ser fiel e misericordioso sumo sacerdote. Por isso é que ele tinha de ser em tudo semelhante aos irmãos. Deus, ele fez-se homem para em tudo ele poder ter compaixão de nós. Não é que Deus não fosse compassivo. Deus já era compassivo. Mas assim nós temos a certeza de que Deus sabe o que é ser homem. De que Deus sabe o que é ser mulher. De que Deus sabe o que é ser humano. O que é viver neste mundo. Deus sabe o que é sofrer. Deus sabe o que é morrer. Deus passou por isso tudo em Jesus Cristo. Então nele nós temos toda a certeza. Podemos estar descansados. Ele compreende-nos. Ele entende-nos. Ele entende tudo acerca da nossa condição. Tudo. Ele nunca pecou, mas levou sobre si o nosso pecado. Ele sabe o que é falhar. Não porque ele tenha falhado, mas porque levou tudo isso sobre si. Porque ele levou com o peso do nosso pecado. Em Cristo, nós temos socorro. Nós somos socorridos em Cristo. Por isso é que Cristo tinha de vir, para nós termos socorro. Isto não é só uma questão de salvação. A salvação não é só um momento em que nós recebemos Jesus e somos feitos filhos de Deus e depois a vida continua normal. Não, não. Depois disso nós nunca mais estamos sozinhos. Nunca mais vivemos sozinhos. Nunca mais vivemos como se estivéssemos sozinhos.
Temos um socorro, que é Cristo. Vamos a Cristo. Lançamos sobre Ele as nossas aflições. Não tomamos decisões pela nossa cabeça. Ouvimos o que Deus quer para a nossa vida. Tentamos perceber qual é a vontade de Deus. Temos um socorro. Sabem, os sacerdotes no Antigo Testamento, fala aqui do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o principal dos sacerdotes. Não é? E os sumos sacerdotes no Antigo Testamento tinham várias funções. Uma das funções era oferecer sacrifícios pelo pecado do povo e pelos pecados deles próprios. Não é? E o sumo sacerdote era o único que podia entrar naquilo que se chamava o lugar santíssimo. No templo, havia uma área do templo dos judeus, agora está destruída, lá uma mesquita em vez do templo, mas quando o templo lá estava, havia uma área que era o Santo dos Santos. Era a área em que a presença de Deus estava, não é? De uma forma simbólica. E a única pessoa que podia lá entrar era o sumo sacerdote. Era o único que podia lá entrar. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele abriu completamente essa área. Essa área já não está vedada. Jesus abriu o caminho para a presença de Deus. Por isso é que ele é sumo sacerdote. Porque ele abre o caminho para a presença de Deus. A presença de Deus está aberta. Não há mais separação. Tu e eu podemos entrar. Nada nos pode separar disso, se nós quisermos. A única coisa que nos separa é a nossa vontade. Naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, versículo 18, ele pode socorrer aos que são tentados. Naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, sofreu, ele pode socorrer aos que são tentados. Isto transforma a nossa vida. Como é que isto transforma a nossa vida? Nós temos um socorro no meio das nossas aflições, no meio das nossas tentações, quando sabemos que algo não está certo e queremos fazer e estamos inclinados e Deus e o nosso coração quer nos levar para onde nós não queremos ir. Nessa luta, nós temos um socorro, que é Jesus Cristo. E Jesus é superior a qualquer sumo sacerdote. Por isso, os sumos sacerdotes sacrificavam o animal pelos pecados do povo. Isso era uma sombra daquilo que havia de vir. Lá está as sombras do Velho Testamento. Se nós vamos ler isso em isolamento, vamos começar para aí a sacrificar animais, se calhar. Não, nós temos que ver isso à luz de Cristo. Como é que Cristo mostrou o que isso realmente era? Ele, o sumo sacerdote, fez um sacrifício que vale para sempre. Ele sacrificou-se a si mesmo. Então não é preciso sacrificar mais animais. O sacrifício de Jesus é suficiente. E vamos ler mais sobre isto na carta aos Hebreus. Terminamos com Cristo. Diz a Bíblia que Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Jesus é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Diz lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. E é nele que tudo começa, é nele que tudo acaba. É nele que a nossa vida começa e é com ele que vivemos para sempre. É com ele que vamos acabar, embora não acabe na realidade. Acaba esta vida, mas temos uma vida na eternidade com Jesus. Por isso, por um lado, não estamos presos a esta vida, a morte não nos vai vencer, mas por outro lado, estamos aqui de alma e coração porque queremos ministrar esta mensagem a toda a gente. Queremos viver neste mundo encarnando esta mensagem e mostrando esta mensagem e falando dela a toda a gente à nossa volta. O caminho está aberto. O caminho está aberto. Nada nos pode separar do amor de Deus. Portanto, qual é que é a nossa decisão? Agora a bola está do nosso lado. Deus já fez a parte dele. Jesus já abriu o caminho. Jesus já fez a obra. Qual é que vai ser? Que passo é que nós vamos dar? Qual é que vai ser o nosso passo? Vamos ficar de pé nesta manhã. Jesus diz a Bíblia em Apocalipse. Jesus diz isto.
Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E com ele cearei, e ele comigo. Jesus diz isto à igreja. Ele diz-nos isto a nós. Estou à porta e bato. Jesus está à porta. Ele não arromba a porta. Ele bate à porta. Alguém tem que ouvir a voz e abrir a porta. A pergunta é, vais ouvir a voz? Vais abrir a porta? Vamos-nos nós render? Vamos abrir e deixar que Ele tome conta da casa que é dele? Porque foi Ele que criou essa casa. Vamos refletir um bocadinho sobre isto. Quem quiser fechar os olhos para se concentrar melhor, pode fechar. Vamos tirar 1 minuto, 2 minutos para pensarmos sobre isto. Para deixar Deus, para perceber se a nossa decisão é deixar Deus entrar. Deixar Deus tomar conta, deixar Deus ser Senhor, como Ele é. Sim, estamos muito gratos, Deus, porque o Senhor do Universo pede para ser Senhor da nossa vida. O Senhor do Universo bate à nossa porta. O Criador dos céus e da terra. Ele exorta-nos, Ele apela para nós. Ele não força, Ele não arromba. Ele não violenta. Estamos muito gratos porque Tu nos criaste não como autómatos, não como marionetas, mas como pessoas que podem ouvir a Tua voz e abrir a porta, ou podem deixá-la fechada. Pai, mas eu oro para que todos nós possamos abrir a porta, para que ninguém fique indiferente e que ninguém endureça o coração perante esta mensagem de salvação que Tu nos trazes. Muito obrigado, Pai, porque Tu enviaste Jesus, sumo sacerdote, para levar sobre si todos os pecados. Não apenas expiaste o pecado, Tu tornaste pecado por nós. Muito obrigado, porque agora nós podemos ter acesso à justiça de Deus. Podemos ter acesso à Tua justiça. Podemos ter acesso à Tua santidade. Podemos ser santos como Tu és santo. Não apenas acesso, nós podemos ser um contigo, podemos ser um com Cristo. Glória ao Teu nome, Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Nós caímos aos Teus pés, aos pés da cruz. Deus, e colocamos a nossa fé em Ti. Eu oro para que Tu trabalhes nos nossos corações, para que possamos viver dessa forma, e aqueles de nós que ainda não tomaram essa decisão, que Tu possas mover os corações. Que o Teu Espírito Santo possa falar, possa insistir. O Teu Espírito Santo possa agitar. Pai, e que no fim nós possamos ser uma imagem fiel de Jesus. Também nós. Com as nossas limitações, com as nossas falhas, mas santos, santificados por Ti, santificados em Ti. Sim, querido Deus, muito obrigado. Oramos para que tenhamos a oportunidade de ministrar esta mensagem a muitos à nossa volta.
como igreja, não fiquemos a conter disto que temos recebido, mas possamos passar isto a todos os que nos rodeiam. Possamos ser luz, luz neste mundo, sal e luz neste mundo. Pai, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres aqui com fogo nos seus corações, com paixão nos seus corações, por viver a mensagem, falar a mensagem e, acima de tudo, amar o Senhor da mensagem. Deus, que Tu possas fazer a Tua vontade em nós e eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos.